Este vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e para concorrer a prêmios diariamente. É só acessar www.redetvplus.com.br. Gente, hoje eu tô com a honra de receber uma das mulheres mais lindas do nosso Brasil, acho que do mundo também, porque ela é super internacional, maravilhosa. Luísa Brunet, que maravilhosa você tá aqui no Sensacional hoje. Que saudade que eu tava de você, mulher. Pois é, imaginei, eu que tô feliz de estar aqui com você, porque a gente já tá combinando há um tempão e nunca dá, porque eu não tô parando. Esses últimos anos foi muita loucura, mas eu tô muito feliz de estar com você aqui hoje. Obrigada pelo convite. Você é uma mulher, assim, que nosso Brasil deve orgulhar muito, assim, uma mulher que sempre batalhadora, que você é de uma família super simples, a gente é conterrânea do mesmo estado, né, Mato Grosso do Sul. Uhum. E você teve uma vida muito simples, né? Eu nasci de parteira na roça mesmo. Eu e minha são 5 mulheres e um homem. E aí, quando chegou a época da escola, aqui, por volta de 6 anos, a gente foi para essa cidade chamada Itaporã, que é Moça Bonita em Tupi-Guarani. Foi uma fase assim, muito difícil na sua vida, assim, não foi? Quando você morava na roça, você tinha que fazer o trabalho braçal, né? De ajudar seu pai na catar feijão. O que você fazia? Como que era a sua infância? Eu acho que a minha história ela representa a história de tantos brasileiros, né, Daniela? A gente sabe que o Brasil é plural, mas é um Brasil ainda que é pobre, humilde ainda, né? E eu fiz parte dessa história de tantos outros brasileiros. Como eu nasci no interior do Mato Grosso, os meus pais, o meu pai é nordestino, mas ele é de origem, a minha bisavó era amazonense, índia amazonense, a minha mãe do estado do Rio, eles se casaram, muito jovens, e foram para o Mato Grosso porque eles ouviram dizer que lá tinha uma opção de vida melhor, e na verdade não foi isso que aconteceu. Então ele acabou indo para a roça, trabalhou como lavrador durante muito tempo e muito jovem, e de verdade a gente ajudava ele quando era colheita do feijão. Mas eu acho que a minha vida era maravilhosa porque ela era extremamente orgânica, sem nenhuma interferência de nada. Só que a gente não valorizava isso porque não se falava o quanto isso era importante. Então, assim, eu amo a minha infância, tudo que aconteceu na minha infância eu super valorizo. Mas quando chegou nessa vilarejo para a gente começar a estudar, que começou os problemas. Meu pai já estava nessa cidade, nesse vilarejo, e ele não conseguiu arranjar emprego fácil, ele estava acostumado com a roça. E aí ele começou a ter as frustrações e começou a beber regularmente, e com a bebida veio a violência doméstica. A gente sabe que a bebida potencializa, mas não só a bebida. O que potencializa a agressão são as frustrações do homem de não poder, muitas vezes, provedor, né? Exatamente, seu provedor. Então essa frustração acaba descarregando em quem está mais próximo. Então eu assisti realmente violência doméstica dos 6 aos 12. Ele batia em você também? Era na sua mãe, em vocês também, Luísa? Como que era? Em todo mundo, nos seus irmãos? Como que era essa violência dentro de casa? Ele agredia minha mãe fisicamente, verbalmente. Ele usava arma, ele dava tiro na parede em direção a ela, porque na verdade eu acho que ele não... Se ele quisesse matar minha mãe, ele teria matado várias vezes. Ele assustava ela, mas com arma de fogo. O que ele fazia com as crianças era uma tortura psicológica, mas eu acho que ele não se dava conta de que isso era tortura psicológica. Ele matou vários animais de estimação que a gente tinha, ao mesmo tempo que ele dava, ele matava. Mas é engraçado, porque na época a gente estava acostumado com esse tipo de agressão. Os vizinhos sabiam que existia violência na casa, mas ninguém se pronunciava. Não é como hoje em dia, que a gente sabe que em briga de marido e mulher se mete a colher mesmo. E foi aí que foi o estopim para sua mãe decidir até vir morar no Rio, na casa dos seus parentes, não foi? Assim, que de repente ela meio que juntou, comprou a passagem de vocês, que aí vocês vieram... Você era bem menina, né, Luísa? Tinha 12 anos e a minha mãe... Eu admiro muito minha mãe pela coragem que ela teve, porque não é fácil você pegar 6 crianças, colocar dentro de um ônibus, 3, 4 dias do Mato Grosso do Sul para o subúrbio do Rio de Janeiro. No meio do caminho, meu pai entrou no ônibus e veio também. E aí ela veio com sonhos de recomeçar uma nova história, que também é importante. Eu acho que isso serve para hoje em dia as mulheres
terem esse despertar, né? Saber que a violência doméstica em algum momento vai ter um despertar para que ela coloque um ponto final. E aí a gente foi morar no subúrbio do Rio de Janeiro. Aos 12 anos de idade comecei a trabalhar como empregada doméstica numa casa de família. A minha irmã mais velha também. E aí entre 12 e 13 eu sofri um abuso sexual. Nossa, como que foi? Você trabalhava dessa casa, dessa família? Eu trabalhava na casa de uma família ótima, que foi muito querida para mim. Eu tinha muito carinho pela minha ex-patroa, meu ex-patrão também. Eu comecei cuidando de 2 meninos, depois acabei sendo responsável por todos os serviços da casa. E eu sempre fui muito esperta, eu queria ganhar dinheiro, eu achava que era importante. E não foi ninguém da família, foi uma pessoa de fora. Então, eu achei constrangedor passar por tudo aquilo quando um homem adulto viola o corpo de uma criança. É constrangimento, eu entendo perfeitamente por que as meninas que sofrem abusos não falam sobre isso, porque tem medo e vergonha. Muitas vezes os abusadores, eles chantageiam as crianças, amedrontam as crianças. O que você fez? Eu resolvi voltar para casa dos meus pais. Eu peguei as minhas coisas, voltei para casa dos meus pais. A minha mãe perguntou muito o que tinha acontecido, já que ela era uma patroa tão gente boa. Eu falei que eu queria voltar a estudar, ou seja, fui tentando não falar sobre isso. Rapidamente eu comecei a procurar emprego em lojas do bairro que eu morava, que era Pilares, e aí eu conheci mais de perto o assédio moral e sexual também, que é o que acontece hoje em dia, e por conta do movimento Me Too, mais uma fala que se abriu, né, uma lacuna enorme para que as mulheres pudessem falar. Quanto trauma, né? É violência, aí você vai trabalhar, né, para ganhar um dinheiro que você precisa, né, para poder ajudar dentro de casa, aí você recebe um abuso, aí você vai para um outro lugar, um outro ambiente que você acha que você vai sair disso, e aí de repente você se depara com a mesma situação. Não, acho que você criou uma casca até, né, assim, imagina, até para se relacionar com outras pessoas, assim, como que você conseguiu encontrar uma pessoa legal, né, até para se casar, e sendo tão jovem ainda também, né, que você 16 anos você tinha nessa época, quando você conheceu o seu primeiro marido? Exatamente, 16 anos. Eu casei mais porque, como meu pai, ele continuou bebendo regularmente ainda, mesmo quando eu tinha 14, 15, 16 anos. E quando eu conheci esse moço, ele, na verdade, ele era dono, o pai dele era dono de uma rede de postos de gasolina, do qual desses postos de gasolina, meu pai trabalhava como garçom no barzinho do posto de gasolina. E foi assim que eu conheci o meu primeiro marido. E ele começou a visitar a minha casa aos pouquinhos, e a gente se casou também por conta do tipo que meu pai era. Ele chegou para ele e fez aquela clássica pergunta: Dani, quais são as suas intenções com a minha filha? Aí ele falou assim, eu vou casar com ela. E me pegou de surpresa. E de fato a gente se casou, eu acho que menos de 5 meses, desde quando a gente se conheceu até o casamento, foi mais ou menos 5 meses. E eu não sonhei em casar, de véu grinalda, na igreja. Não? Por quê? Não. Luísa? Porque eu acho que isso não cabia na minha realidade, né? Eu acho que as meninas que sonham muito em casar de véu grinalda têm o apoio da família. Mas eu vejo assim que foi por conta também de uma série de abusos, foi por conta também de não ter condições financeiras. E a gente acabou casando só no civil. E foi um casamento que durou 5 anos. Eu comecei a trabalhar como modelo, inclusive por conta do meu ex-marido, porque logo que eu casei eu consegui um emprego no salão de cabeleireiro. Eu queria ser cabeleireira. Então, disse que seu sonho é ser cabeleireira, né? Que demais. Meu sonho era ser cabeleireira. Ou seja, eu me tornei modelo no Brasil por acaso, porque eu nunca tinha sonhado com essa possibilidade. E o Brunet você usou, era o sobrenome dele, né? Que meio que virou o seu sobrenome oficial mesmo, né? Exatamente. O meu nome de solteira é Luísa Botelho da Silva. E quando eu casei, então, passei a ser Luísa Botelho Brunet. E quando eu me tornei conhecida na mídia, ou seja, com o nome na capa da revista ou entrevistas, era sempre Luísa Brunet. E eu acabei assimilando sem perceber o quanto foi importante para mim, como eu gosto desse nome, sabe? Eu acho que o nome é aquele nome que a gente aceita e usa com orgulho. Ô, Luísa, você sempre foi uma mulher assim muito de se impor, né? E aí eu estava vendo uma história sua que você tinha até comentado numa entrevista sua, que na época de modelo, né, que você é muito bonita, fazendo sucesso, tá em todas as capas de revista, né, uma mulher desejada, um símbolo sexual, enfim, de um contratante que meio que fez o convite para você fazer um casting, e você chegou lá, tava de roupão, com champanhe,
E você quase deu na cara dele, é isso? Como que foi essa história? Que louco isso, meu. Como que é? Chegar no hotel, você achando que você vai fazer uma prova de roupa, sei lá, qualquer coisa assim? Então, na época, eu nunca trabalhei, nunca tive agência de modelo, né? Porque eu trabalhava tanto como autônoma, as pessoas me procuravam muito, assim, pelo telefone ou pela própria revista. Então, eu não... E aí, para mim, era normal que alguém ligasse na minha casa e falasse sobre uma campanha, sobre um filme, sobre, enfim, o que fosse. E esse cara foi um dos caras que apareceu. E eu acabei indo para São Paulo, porque eu moro no Rio. Acabei indo para São Paulo para o cast, que era normal isso. Você fazia uma prova de roupa, né? Você acertou todos os detalhes, tá tudo certo. Vamos para fazer a prova de roupa para fazer a campanha. E de fato o cara tinha. Eu tinha recentemente saído na capa de uma Playboy. E ele achou que ali estava disponível para ele fazer um programa. E eu me lembro que era um hotel muito chique de São Paulo, que na época bombava nos Jardins. E eu dei uns gritos que acho que o prédio inteiro escutou. Ele se desculpou e ficou naquela situação. E nunca mais eu tive nenhum tipo de proposta dessa magnitude, porque eu acho que a bola correu. Em São Paulo eu sempre falo isso, porque eu acho que a bola correu. Eu falei, essa mulher, não vamos mexer com ela porque ela é maluca. Não, maluca não, você é uma mulher que é decidida, não é a sua praia isso, o seu universo era outro, né? E você era bem junto com a Xuxa nessa época, vocês trabalhavam muito juntas, né? Antes da Xuxa ser Xuxa, e a Xuxa era modelo também, parece que você sempre dava muita força, assim, tipo, sei lá, ia fazer um trabalho, você falava, chama a Xuxa porque a gente tem química, a gente trabalha legal, sempre foi muito parceira de trabalho, além de amiga também, né? Sim, super amiga, eu conheci a Xuxa logo no início da carreira dela, porque eu estava iniciando também, nós éramos iniciantes, mas a gente criou uma amizade ótima e a gente era muito parceira, parceira nos trabalhos de lingerie, de maiô, e uma sempre chamava a outra porque a gente rendia demais, a gente trabalhava muito, muito, muito juntas. E a gente desenvolveu uma técnica ótima de fazer catálogo de sutiã, Dani, que a gente colocava 10 sutiãs aqui embaixo, fechado, e só ia botando e tirando, é muito rápido. A nossa sessão de foto era muito rápida. O cliente ficava super feliz, o fotógrafo era super amigo, e a gente não tinha vergonha de ficar trocando sutiã, então era muito engraçado. Ela foi uma pessoa extraordinária na minha vida, continua sendo uma mulher que se reinventou sempre, e batalhadora. Eu sou muito fã da Xuxa. E foi uma companheiraça, assim, de uma vida. Uma vez eu vi uma entrevista da Xuxa, que ela falou quando o Pelé se interessou por ela achou que o Pelé estava se interessado por você, porque você era morena, bonita, toda sensual, que ela meio que, tipo, não acredita, como assim? Não é da Luísa que ele tá afim? Na verdade, essa dúvida dela aconteceu numa capa da Manchete, com Pelé e 4 mulheres vestidas de dourado. Pra gente era o máximo, porque a gente estava iniciando a carreira de modelo, e está compartilhando uma foto com o Pelé, que era um ídolo do Brasil, e ficou aquela coisa, né? O Pelé realmente se interessou pela Xuxa nesse momento, não é verdade que foi por mim, foi por ela, tanto que eles engataram logo um namorico que se estendeu num relacionamento bastante longo. Nunca foi deslumbrada com a carreira de modelo, de se sentir assim, tá na capa da revista e chegar em casa, parece que você continua na capa da revista, ainda maravilhosa, aquela coisa, e esquecer aquela vida mesmo simples, né? De cozinhar, de fazer as coisas que a gente faz, né? No dia a dia, uma coisa mais orgânica. Exatamente isso que eu vejo você fazendo teus bolinhos, você com seu marido, você valoriza a família. Isso eu acho legal, sabe? Porque eu acho que quando você trabalha com a imagem, você tem que cuidar da imagem, ok? Mas você não pode deixar que isso se torne mais importante do que tudo. Não pode, na minha opinião. Isso está fadado ao insucesso muito prontamente. E como foi administrar a carreira sendo mãe, assim? Porque você engravidou, continuou trabalhando grávida, da Yasmin, por exemplo. E aí depois, você não teve babá, você logo, os 3 meses, voltou à sua rotina de trabalho. Como que você conseguiu administrar esse papel de esposa, mãe e ainda uma grande modelo? Foi barra, mas eu achei importante porque eu queria muito amamentar a Yasmin. Acho que a amamentação, para mim, era um ato de amor, de dedicação, de você... ou seja, ter tempo para fazer isso. Queria estar com a Yasmin também quando ela estivesse maiorzinha, quando começasse a caminhar. E eu consegui fazer tudo isso com ela, levando ela nos lugares, me acompanhando. E foi bom, porque eu acho que isso também, ao longo... como ela foi crescendo dentro desse meio, eu acho que despertou para ela se tornar modelo também. Foi o fato de eu ter
levado ela nos lugares, ou seja, nunca proibi a gente de lugar nenhum. Ela sempre foi muito educada, muito tranquila, nunca tive nenhum problema com ela. Porque eu acho que é importante você inserir o seu filho também, se possível, óbvio. Você está inserindo ela no contexto da sua vida e levando ela para que ela veja onde é que você trabalha, para que ela acompanhe o que você faça, principalmente quando é uma coisa mais artística que você pode levar. Então, o Antônio, meu filho, eu levei também, mas o Antônio não gosta de nada disso. Daqui a pouco, Yasmin, daqui a pouco já vai ter netos já, hein? Como que você se enxerga daqui para frente, assim? Você vai ser aquela vovó babona, vai querer muitos netos ou não? Porque diz que é diferente, né? Quando você tem neto é outra coisa, né? Que você não precisa educar, você só mima, né? Pois é, não sei como é que vai ser, mas eu acho que pela idade que eu já tô, lógico, eu não sei se a Yasmin tá com 32, então até ela me dar um neto, acho que um só já vou ficar feliz. Isso é uma decisão muito pessoal e realmente tem que ser pensada, né? Se ela está pronta para ser mãe, se ela quer ser mãe, porque não é só ficar grávida, ter o filho, é um compromisso pro resto da vida. A gente tem que educar sempre, estar sempre próximo. Quando você é mãe a vida inteira. Não existe um momento da sua vida que você vai conseguir se desligar, por mais autonomia que a gente dê para os filhos, como eu fiz. Como foi para você se separar, assim, depois de tanto tempo casada? É difícil quando você forma uma família, né? 2 filhos, o meu filho tinha 8 anos na época, a gente já tá separado, acho que 14. Existia amor quando a gente se separou, mas existia um desgaste também no relacionamento. Que é isso, né? É muito duro você separar uma família, você recomeçar, é difícil, né? Para os filhos, você tem que tomar muito cuidado para não acontecer movimento que a gente chama de alienação paternal, que é você falar mal do outro e deixar a criança confusa. Então você tem que tentar ser o mais honesto possível, o mais tranquila possível, para que você passe por uma separação, pelo menos tentando ser amigo. Eu fiquei 4 anos, entre 3 e 4 anos separada, e conheci no meu terceiro relacionamento, que durou mais ou menos 4 anos e meio, quase 5 anos, que foi um relacionamento extremamente abusivo, que foi onde eu fui machucada, onde eu passei por essa violência doméstica, que é um tema que a gente fala tanto hoje em dia, né, com tantas mulheres no Brasil e no mundo. A gente sabe que a violência doméstica é democrática, ela atinge mulheres independentes, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres de periferia, mulheres de classe média alta. Não existe um protocolo para determinado nicho de mulheres. E o que a gente tem que fazer hoje em dia é observar seus relacionamentos para ficar o menos tempo possível no relacionamento abusivo. Foi muito traumático para mim passar por isso, até porque todo o meu histórico, Daniela, foi ruim, né? Quer dizer, minha mãe sofreu violência doméstica, minha avó sofreu, que é a mãe da minha mãe. Então são 3 gerações de mulheres que sofreram violência contra elas pelos seus companheiros. E eu achei que era extremamente importante eu me posicionar. E eu achei que se eu ficasse mais tempo nesse relacionamento abusivo, o final de relacionamento abusivo, a gente sabe que é o feminicídio, que é o que a gente vê o tempo inteiro aí. O que leva as mulheres a não denunciar, muitas vezes, é o medo e a vergonha de se expor. O julgamento da sociedade impede muita mulher também. A família não apoia, porque é naturalizado a violência contra a mulher no Brasil. A gente precisa quebrar esse tipo de comportamento, infelizmente. E esse abuso começou mais assim verbalmente para depois ser fisicamente? Quando começou? Porque assim, lembra que vocês vieram no meu aniversário, um casal lindo, né, cheio de vitalidade, de amor, de cumplicidade. De repente, quando eu soube, eu fiquei assustada. Eu falei, não é possível que isso aconteceu com a Luísa, né? Então, Daniela, essa mesma surpresa que você teve em relação a um casal é a mesma surpresa que muitas mulheres causam, porque o homem que é agressor, como ele bate em privado, ele não demonstra ser um homem agressivo para a sociedade. E as pessoas, elas ficam em dúvidas, inclusive, porque eles são amorosos, são gentis, são generosos, eles são acima de qualquer suspeita. Só que em privado, eles cometem esse crime regularmente contra as suas mulheres, contra os seus filhos. E é por isso que eu fico preocupada. O nível de agressão contra as mulheres no Brasil é absurdo. A cada 2 horas uma mulher morre, né? Apanha muito mais do que isso.
E elas apanham e elas não tomam atitude justamente por isso, porque é difícil que a sociedade entenda que o homem que está vivendo com ela é um homem agressor. Ela fica insegura porque ela tem que demonstrar uma verdade de uma coisa que acontece em privado. Por medo, vergonha, ela acaba não fazendo a denúncia e fica no relacionamento abusivo muito tempo. O relacionamento abusivo ele tem etapas. Ele começa com a agressão verbal, moral e psicológica. Depois vem a sexual. Aí a pessoa fala assim, mas ela é casada, ela tem a obrigação de fazer sexo com o marido. Não, não tem. A mulher tem desejo, ela pode não estar bem, ela pode não querer fazer sexo com ele, mas se ele obriga, é crime. É um crime de violação sexual contra a própria mulher. Isso é crime hoje em dia. Patrimonial, aí vem a agressão física e depois o feminicídio. Então é muito importante que as mulheres entendam que muitas vezes o homem comete contra elas as 3 primeiras agressões, são verbais, moral e psicológica, e a física. E aí ele vai pedir perdão, desculpa, vai dizer para ela que ele perdeu o controle, que ele ama, que ela é a melhor mulher do mundo, que ela perdoa ele e ela acha que vai ficar tudo bem. Só que a violência, ela reincide. O agressor, ele fica um tempo na famosa lua de mel, ele vai reconquistar ela e ela acredita que ele vai mudar. Mas, infelizmente, o agressor, ele é reincidente. Ele não consegue não ter esse tipo de relacionamento completamente dominador e abusivo contra a sua companheira. Você teve medo de morrer, Luísa? Você se pergunta, mas por que ele está fazendo isso? Não tem nenhum motivo que leve a um homem a deixar a casa da mulher quebrada. No meu caso, foram 4 costelas fraturadas com um movimento só. Outras mulheres são esfaqueadas, são cortadas, são queimadas, enfim, elas ficam desfiguradas. E não tem nenhuma razão que justifique um comportamento desse. O sentimento é de indignação, de vergonha. É muito importante falar sobre isso, sabe? Sobre essa questão. Você teve medo no primeiro momento, assim, de denunciar? Você teve algum momento dúvida em relação a isso ou não? Você foi super decidida em denunciar? Não, não tive nenhuma dúvida, tanto que no quinto dia que eu estava aqui no Brasil, eu já fiz o primeiro corpo de delito e fui no Ministério Público de São Paulo. A mulher ela não pode esperar. Quando você espera demais, você acaba desistindo, porque as pessoas às vezes elas falam, deixa pra lá, e não é deixar pra lá. Quando você rompe com uma pessoa dessa forma, você tem que romper. Não tem que ter uma oportunidade. Só ouvir na audiência que é uma coisa constrangedora. É constrangedor, mas você não é porque é constrangedor que você vai deixar pra lá e deixar de fazer. As mulheres, elas entenderam, né, que é muito importante. Todo o processo de justiça é desgastante, mas você tem que ir atrás dos seus direitos e a justiça está aí para sanear esse direito. É muito difícil sair de um relacionamento, tanto que não é a primeira vez que você sai. Ninguém leva um tapa, um soco, um sopapo com os outros e você já vai fazer uma denúncia. Você acredita que foi um descontrole e você perdoa, não é a primeira vez. Uma mulher nunca faz a denúncia na primeira vez. Tem casos de mulheres que demoram 20 anos para fazer a denúncia. Existe amor entre um casal quando isso acontece, sim. E você romper com tudo isso, você tem que ter muita coragem. É difícil, né? Assim, eu acho que tem que ter muita força, um propósito mesmo, né, que você tem para levantar essa bandeira de poder proteger, de poder falar. Porque é desgastante também, né? Você tá ali lutando por tantas mulheres, porque ainda mais nessa pandemia agora, o quanto de um índice, né, de violência doméstica que as mulheres vêm sofrendo e ser criticada ao mesmo tempo, né? Ser apontada, xingada, como você foi xingada, porque, sei lá, a pessoa tinha um poder aquisitivo maior, aí você acaba sendo mais frágil, e aí tem todos esses lobbies, essa coisa toda. É muito difícil brigar com gigantes, né? Você falou uma coisa muito importante, né? A sociedade, ela julga demais as mulheres, ela julga o tempo inteiro, né? Principalmente hoje em dia, na era da internet. Mas por que as mulheres julgam? Porque o agressor permite. O agressor, ele começa a desqualificar a mulher que ele agrediu, e isso impõe outras mulheres a seguirem esse exemplo. São mulheres com sentimento machista, que muitas vezes sofreram violência e não tiveram coragem de denunciar, suportam viver num relacionamento machista, violento, mas por conta desse comportamento dela, ela não sai e ela não suporta ver mulheres fortes que saem para falar. Então começa a acusar de
vagabunda de golpista. O que eu escutei? Vagabunda golpista foi pinto perto do que eu ouvi. Marmita de Brasília, que eu saía na escola de samba porque depois que acabasse o desfile eu já ia para o banheiro pegar os meus clientes. Então, assim, umas coisas absurdas. O que aconteceu? Bom, isso é pinto perto do que eu li e ouvi a meu respeito. Isso só serviu para mim, Daniela, me fortalecer. Porque aí, cada vez que eu ouvia isso, eu falava, eu não sou nada disso, eu vou lutar pelas mulheres que passam pela mesma coisa que eu estou passando, que é o julgamento. O julgamento mata. Hoje, eu estou falando com você. Eu recebi hoje, antes de falar com você, tristemente, uma mulher nos Estados Unidos que ela se suicidou por conta disso. As mulheres estão se suicidando por conta de revitimização, que é, ela faz a denúncia do seu marido e as amigas do marido começam a desqualificar ela, colocando à prova toda a história dela, né? E elas não aguentam porque elas não têm apoio, não têm estrutura, como eu tive. A minha própria história de vida, você já sabe que já deu para perceber que eu sou uma mulher forte, que eu não tolero. Então, eu sou essa mulher. Agora, eu precisei tomar atitude, eu precisei fazer processo, tem que ser assim. A gente não tem que tolerar nada se a gente tem uma justiça, né? E a gente tem a rede de proteção das mulheres é muito fortalecida. A gente não está lutando por causa própria, a gente está lutando por uma sociedade igualitária, respeitosa, que faz parte a extensão da nossa família. É verdade, nada justifica uma agressão, né? Ah, porque ela olhou para alguém, porque ela, sei lá, me traiu, sei lá, alguma coisa assim. Nada justifica uma agressão física, exatamente. Tem outra pessoa que mandou um depoimento para você, que é a Josenilda, que fez questão também de mandar uma mensagem maravilhosa para você. Olha aí que demais. Quero aqui falar de nossa amiga, companheira, mulher guerreira, forte, Luísa Brunet. Nós temos mulheres que sofrem, né, violência doméstica, ainda temos, infelizmente, mas com a palestra que Luísa Brunet deu, elas se sentiram mais fortes ainda. Elas se sentiram que elas tinham potencial, capacidade de crescer, de continuar a vida, independente de homens, independente dos maridos, né? Que, infelizmente, muitos deles agridem porque é eles quem sustenta a casa, eles quem traz a comida para dentro de casa, porque a mulher tem que estar no fogão para eles, tem que estar lavando a roupa deles, né? E aí, depois dessa palestra, ela diz, não, agora eu vou ser empreendedora, eu vou correr atrás dos meus sonhos, eu vou me empoderar cada vez mais, porque as pessoas até hoje falam muito em você, porque você foi, assim, uma pessoa muito humilde, e você nunca vai ser esquecida aqui, tá bom? Beijo para você e muito obrigada. Ai, que demais, Luísa. Demais, né? É muito bom, né? Ter pessoas assim tão importantes na vida da gente, né? As mulheres precisam entender, né, que a independência financeira é um passaporte para recomeçar a sua história, sabe, Daniela? E é possível, né? Tem 1000 formas da gente avaliar a nossa própria vida e ver que a gente faz alguma coisa extraordinária. Toda mulher faz algo extraordinário que pode ser usado como trabalho, como serviço, como um trabalho, sabe? E a partir do momento que ela começa a ganhar o seu próprio dinheiro, ela já não tem necessidade nenhuma de ter um homem agressivo do lado dela. Aliás, ela não precisa ter um homem do lado dela. A mulher pode ser feliz sozinha, sim. Até o momento que ela estiver fortalecida, ela pode continuar, talvez, no futuro, se ela quiser ou não, uma relação nova. Mas é muito importante ela saber que sozinha ela vai ficar muito bem também. Mas ela vai ficar melhor ainda se ela tiver uma função na sociedade, um trabalho que deixe ela orgulhosa dela mesma. E eu responsabilizo também assim, as pessoas que estão próximas a essa mulher que está no estado de vulnerabilidade grande, que apoiem ela, né? Que observe o que ela faça de melhor. A gente não tem que ter medo de recomeçar, nem medo de errar. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. A gente tem que levantar quantas vezes precisar, levantar e começar de novo. E o que eu sempre falo, Daniela, eu não sou contra os homens, muito pelo contrário. Eu sou contra os homens que são agressores. Se eles aprenderam errado por conta do machismo, que esse comportamento que eles fazem naturalizado é certo, não é certo. Sabe, existem formas de você conviver com a sua mulher, com a sua companheira, com a sua namorada, de forma respeitosa, sem precisar chegar ao limite de ser condenado da justiça. Luísa, que papo gostoso, amei falar com você, você é uma pessoa extraordinária, parabéns pelo trabalho, continue defendendo nós mulheres,
Precisando de mim, tô aí também, tô, sabe? Sou lá do Mato Grosso do Sul, também sou sangue quente. Sei disso. Também, sabe? E se você precisar de mim, tá? Tô aqui também. Muito obrigada pelo carinho, viu, sua linda? Obrigada. Ai, que bom. Eu também estou muito feliz de falar com você. Sabe que eu sou, além da gente ter nascido muito próximo, mas a mulher linda que você é, maravilhosa, consciente, família, é uma mãe maravilhosa, exemplar. Então, assim, é um privilégio falar com você, Daniela, por você ser uma mulher de qualidade, muita qualidade. E você, além de tudo, é linda e tem um marido maravilhoso. E muitas felicidades a vocês, família. Obrigada. Não, ganhei um elogio dessa mulher, não vou nem dormir hoje, hein? Obrigada, sua linda. Um beijo. Obrigada. Um beijo grande, meu amor. Amei. Tchau.